Alô, galera, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, falando da Copa Sul-Americana e falando sobre esse jogo entre Vasco e Lanús e de muita lamentação, digamos assim, nesse jogo que o Vasco desperdiçou chances e mais chances de estar na liderança do Grupo G da Sul-Americana, teve a maior parte do tempo do controle de jogo, mas desperdiçou as chances claras de fazer o gol. Então temos aí o time do Vasco desperdiçando a chance de ser líder do seu grupo, do Grupo G da Sul-Americana, que nós vamos estar falando sobre isso para vocês aqui no nosso pós-jogo. Tá certo? Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem nossos vídeos e deixem aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube, também no Conversa de Torcedor Notícias, é claro, com muitas informações sobre o seu clube do coração do nosso dos times do futebol carioca, claro, e também às 11 da manhã de todo sábado temos aí o nosso programa Conversa de Torcedor ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, com muita informação, com muita opinião para você sobre o futebol carioca, no esporte em geral também, da seleção brasileira, é claro que nós vamos estar comentando para você ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, acompanhando pelo YouTube, tu Conversa de Torcedor com muita informação para você e também com muita opinião. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia. E vamos falar aqui, pessoal, o time do Vasco passou a maior parte do tempo da partida e no ataque, mas não conseguiu sair do empate sem gols contra a equipe do time do Lanús, né? Que teve mais posse de bola, mas faltou daquele passe para os atacantes, né? Para municiar os atacantes. A chance que teve foi pelo lado da equipe do Lanús, que teve no lance do Marquique, né? Do lance na bola bateu na trave logo aos 5 minutos, o chute do lateral esquerdo da equipe do time do Lanús, a bola bateu na trave, repito, aos 5 da primeira etapa, inclusive, né, o chute do Marquic. E na segunda etapa, o Paulinho ficou perto de marcar em finalização de fora da área, mas parou nisso ali. E o empate tirou as chances do Vasco ser líder do grupo G da Sul-Americana, que tem aí 5 pontos ganhos para cada lado, mas o saldo de gols, né, é pertencente melhor à equipe do Lanús. Então, e vamos falar aqui, pessoal, sobre o jogo, inclusive sobre o jogo no primeiro tempo, que tivemos aí o time do Lanús ditando o ritmo de partida nos primeiros 15 minutos de jogo, marcando, marcando muito bem, marcação implacável no campo de ataque e pressionando cada vez mais a saída de bola do Vasco. E uma dessas aí que aconteceu, de uma ótima oportunidade que teve criada pelo Lanús, foi nos pés de Maquique, o Maquique que, o Maquique que acertou um chute na trave esquerda do Léo Jardim, na sombra, na intermediária, e após esse período de pressão, a equipe do Carille conseguiu acertar aquela transição, né, aquela transição de jogo, encontrando nos lados de campo, inclusive pelo lado do Paulo Henrique, pelo lado direito, e também do Piton pela esquerda, para tentar achar um caminho, né, ao ataque, né, para tentar chegar um caminho para o ataque. E o Ferrez teve uma boa finalização em uma jogada de escanteio na reta final, o Coutinho Nuno, e na reta final, o Coutinho e o Nuno Moreira, inclusive, também tiveram boas oportunidades de marcar em finalização na pequena área. O Vasco saiu para o intervalo com controle da partida e diante de um Lanús que se mostrou cansado depois de uma intensidade dos primeiros minutos que eu já tinha contado para vocês e no segundo tempo, né, que o Lanús foi assim, é, a volta do intervalo do Lanús foi parecida, né, à do primeiro tempo de jogo, no início de partida do primeiro tempo.
acelerou no campo de ataque, tentou retomar a pressão, mas não foi bem sucedida. Logo teve que recuar novamente para tentar conseguir, para tentar. E na volta do intervalo, que foi parecida do que foi dos primeiros minutos de partida no primeiro tempo. O time do Lanús voltou até essa intensidade, acelerando no campo de ataque, retomando essa pressão, retomando a, retomando essa pressão que tem aí no jogo, mas teve que recuar novamente, né? Não foi bem sucedida nessa situação. Aos poucos, as equipes abandonaram a rigidez tática e o jogo ficou bem mais aberto, né? Bem mais aberto, maior controle da partida, né? No campo de bola, no campo de ataque, mas não conseguia deixar, né, em condições legais para os atacantes fazer os gols. Então, a situação, a equipe do Vasco novamente caiu de produção depois das trocas, né, de jogadores. E a melhor chance que teve no segundo tempo foi do Paulinho, que entrou no lugar do Jair, né? E o volante recebeu de Paulo Henrique na entrada da área, deu um chutaço que saiu tirando tinta na trave e com as saídas de Nuno Moreira e também do jogador é, Coutinho por desgaste físico e com as entradas dos jogadores Adson e do Alex Teixeira, e que mostrou que diminuiu esse poder de controle da criação da equipe. E o Paulo Henrique, que fez as boas jogadas do lado direito ao longo da partida, já não conseguia manter essa intensidade na reta final, não. Então, sem criatividade e fôlego, o Vasco da Gama terminou com empate em um jogo e que uma vitória esteve nas mãos, né? No horizonte nessa situação. Mas o time do Vasco, daqui a 2 semanas, vai encarar contra a equipe do Lanús, homenageando contra a equipe do Puerto Cabello, na Venezuela, que precisa muito do resultado positivo e o Lanús visita o Melgar lá em Arequipa, lá na cidade peruana de Arequipa. Então, temos aí há 2 semanas, daqui a 2 semanas esses jogos que vão voltar, né, que vão ser realizadas, melhor dizendo, na Sul-Americana. Então, nós vamos acompanhar esses jogos da Sul-Americana, mas no domingo teremos aí esse jogo aí pelo Campeonato Nacional entre Cruzeiro e Vasco no Parque do Sabiá, que vai ser realizado lá no estádio. Repito, Parque do Sabiá, lá em Uberlândia. Em Uberlândia, não vai ser no Mineirão, lá em BH, vai ser em Uberlândia, no estádio do Parque do Sabiá. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube. Também ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real. E também ajudando muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, tá bom? E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, com muitas informações para vocês, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias, e também acompanhando também às 11 da manhã de todo sábado, temos aí o nosso programa Conversa de Torcedor na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, acompanha pelo site radionc.com, pela Rádiosnet, também acompanha também pelo YouTube do Conversas de Torcedor, além também de nos acompanhar pela Dial 98.7 FM, também acompanhando muitas informações sobre o seu clube do coração, seleção brasileira, também acompanhando o esporte em geral, com muita informação para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!